muito da irresponsabilidade de jornalistas cafajestes. Porque o cara pode ter a idade que for, mas ele é um dos caras mais comprometidos. Ele tem índices de performance de treino altíssimas. Ano passado ele foi um dos caras que mais atuou. Esse ano ele também teria tido esses índices e esses desempenhos, a não ser que ele não tivesse tido essa fatalidade. Então, quando o cara fala da idade do Luiz Gustavo, o cara não passa de um canalha. Porque ele não está falando da pessoa de uma forma honesta. Um cara que treina, que tem bom preparo físico, que se dedica, é um líder, é bom companheiro, não enche o saco, ajuda numa parte do tempo. Então, quando os caras falam disso, os caras falam isso para ganhar engajamento, para ganhar hype. E eu posso dizer para vocês, porque eu já falei semana passada, mesmo que o Luiz Gustavo faça um final de ano deslumbrante, a probabilidade do Luiz Gustavo ficar no São Paulo ano que vem, ela é muito pequena, muito perto de zero. Pelo menos a vontade do jogador hoje é fechar o ano da melhor forma possível, ajudar o São Paulo a classificar para a Libertadores, mas a tendência do Luiz Gustavo é de não prosseguir no São Paulo no ano que vem. Mas fica aqui meu respeito, mais uma vez, ao Luiz Gustavo, porque por trás de falas e xingamentos e comentários esdrúxulos e toscos de pessoas que não têm a menor consciência do que estão falando, tem um cara que tem um brilho gigantesco por trás e que, como falei, só não atuou esse ano igual ao ano passado, com 30 e poucos anos, com quase 40, porque realmente ele teve uma fatalidade, então tromboembolismo pulmonar, não foi uma lesão muscular, não foi uma dorzinha, não foi tendão, não foi problema de idade, foi uma fatalidade real e ele venceu, voltou a jogar, ajudou a gente amanhã, espero que continue ajudando a gente dentro e fora de campo muito, é um cara muito importante e que, olha, seria bem bacana manter no clube, nem que seja como um possível aspirante a diretor, alguma coisa do gênero, para o futebol no futuro, porque é um cara que tem uma visão muito boa de grupo, tal qual o Rafinha. Eu também já falei que era muito fã, um cara discreto, fala bem, tem experiência, conversa com jovens e só traz coisas boas para nós. O Tap é aquilo que eu até escrevi um texto sobre ele no Instagram. É um menino que tem 23 anos, saiu do Chile, que é um país muito menor, para times maiores, como o River Plate de São Paulo. Duas mudanças de país, uma outra cultura, língua diferente, 23 anos. É sabido que não tem uma grande qualidade técnica, é sabido que é um jogador esforçado, muito mais suor do que talento, quietinho, pressionado, xingado, ofendido, questionado, perseguido muitas vezes pela torcida. Chegou ao seu terceiro gol pelo São Paulo. É um cara que briga todos os jogos, corre mais que todo mundo, se dedica na marcação, faz muita coisa e vem sendo mais importante do que outros jogadores que a gente dá um valor muito maior, tipo Ferreirinha, Luciano, nos últimos jogos. Ah, mas o Luciano também marcou gol. Cara, vamos ser honestos. O Tapia é o mini Caleri, que é outro jogador limitado tecnicamente, que a gente adora porque ele briga, ele luta, ele vai lá, ele faz gols, mas ele também não é um primor técnico. Então a gente está na hora de começar a dar um pouco mais de valor para esse menino, principalmente quando joga no Morumbi. Porque ele jogou solto porque estava fora de casa, que se fosse no Morumbi já ia ter vaia para ele no primeiro lance que ele erra. Então está na hora da gente dar um pouco mais de apoio e ajudar os nossos jogadores e contribuir com apoio no final das contas. Beleza? Só para a gente falar sobre as coisas, o Luciano entrou ontem, entrou ligado, fez um gol numa grande jogada do Enzo, não comemorou, né? Tá puto. O Crespo falou, tá na hora de falar menos do Luciano, tá certo, tirar o holofote dele. Vamos falar um pouquinho sobre o Sabinão também, foi absurdo. O Sabino está se mostrando um cara incrível, é outra contratação que foi criticada, produtividade, blá blá blá. O Sabino vem sendo super útil no São Paulo, vem se mostrando um cara sóbrio, um cara consistente, um cara valente, um cara de grupo. Todo mundo gosta dele, um cara alegre para cima. É o outro que merece também muito mais do que crítica e sacanagem com o nome dele o tempo todo. Mas enfim, vamos falar aí sobre os bastidores. Ah, o Rigoni foi expulso. O São Paulo tem 12 jogos, ele não joga o próximo, sobram 11. E ele teria que jogar 9 jogos, 45 minutos, dos 11 que nós temos. Eu acho que é improvável que o Rigoni fique no São Paulo por meta. A perspectiva de que o Rigoni realmente não fique para o ano que vem. O São Paulo promete mudanças muito grandes, a gente vai falar sobre reformulação em breve, principalmente nessa data FIFA, talvez a gente comece a falar sobre Barca, sobre planejamento e perspectivas para o ano que vem. Vamos deixar passar esse jogo contra o Palmeiras e a gente começa a falar sobre essa perspectiva de futuro. Até passei do tempo aqui um pouquinho, vou falar rápido. O Crespo falou para o grupo. Isso é uma das coisas que eu ouvi, tá? Que provavelmente não vai aparecer nem no vídeo de bastidores. Ele falou: a gente tem problema todo dia, cada dia alguém machuca, a gente tem uma situação, uma suspensão,
a gente tem uma baixa de elenco, um problema, a gente tem crise externa, a gente foi eliminado, não deu certo, as coisas aconteceram. Todos os dias a gente tem um problema dentro desse grupo. Mas esse grupo luta, guerreia, tem espírito forte, e eu acredito em vocês e olho para vocês sempre como vencedores, independente de ganhar ou perderem. Espero de vocês um resultado muito forte. Se vocês ganharem o jogo hoje, eu vou olhar para vocês igual eu vou olhar se vocês perderem, se vocês lutarem e derem o máximo de vocês. Cara, foi exatamente o que aconteceu. O Crespo chegou no vestiário depois e falou para eles: parabéns pela vitória. Eu olho para vocês hoje como eu olhei antes da partida, como vencedores que lutam e se dedicam sempre. Vocês são muito merecedores. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com vocês. Isso é muito bacana ver um Crespo diferente daquele 2021. E o grupo vem respondendo bem. Agora, passando esse luto, espero que a gente consiga seguir em frente e consiga almejar coisas melhores para esse ano de 2025, porque a gente precisa muito financeiramente também ter um vislumbre de coisas maiores para 2026. Beleza, meus amigos? Só para fechar, então, na parte política, rapidamente, o Dauso Speranzini, como a gente tinha comentado, foi destituído do cargo dele no Conselho de Governança no São Paulo. Eu substituto, até falei com ele ontem, rapidamente pelo telefone, que não consegui ligar. Flávio Marques entra em seu lugar, ele que é conselheiro tido de oposição, ele entra no lugar, ele está até aqui na imagem, como responsável, representante também, para fazer parte desse comitê aí de governança do São Paulo, que faz relatórios e dá pareceres aí, está oficializada. O Flávio Marques aí, bacana a notícia, o Flávio é super acessível, um cara legal, é um cara que tem a visão dele, você não é obrigado a concordar, nem eu sou obrigado a concordar sempre com ele, mas é um cara ótimo de diálogo e que engrandece as nossas conversas sobre São Paulo sempre. Boa sorte aí para o Flávio nesse novo cargo dele aí para frente. E no bastidor político, teve uma reunião de Conselho Deliberativo na quarta-feira e só para dar uma amostra para vocês de como está o cenário político, muita gente fala assim, o Casares está oscilando, acho que ele perdeu o apoio dos 5 projetos votados pelo São Paulo na pauta da Assembleia aí do Conselho Deliberativo. Das 5 pautas passaram a 5 com um número muito alto de aprovações. Então, politicamente, o Casares, dentro do Conselho, continua muito forte e isso mostra, é uma tendência, isso não é uma certeza, mas isso é uma demonstração, uma tendência muito forte de que a votação do FIP realmente ela deva acontecer e que ela, quando acontecer, ela tem uma perspectiva, vou repetir, uma perspectiva, uma projeção hoje, pelo cenário que se apresenta, de que ela vá passar. Beleza, meus amigos? Desculpa aí, passei um pouquinho do tempo, fiquei aqui conversando com vocês, a gente quando está mais feliz, está mais animado, é bacana a gente trocar essa ideia, mas tá aí num tamanho aí razoável para a gente... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O São Paulo tentou a contratação do atacante Antony, que atualmente está no Real Betis, mas na época estava no Manchester United. Bora explicar toda essa história, parece loucura, mas é real. O Antony, ele participou ali de um bate-papo ali na ESPN. Eu já tinha ouvido esse burburinho, mas eu não quis ir atrás naquela época. E aí agora, né, depois aí daquela postagem da ESPN, que era uma brincadeira, Antony, pisque 2 vezes se esse time tentou a sua contratação na janela de transferências. E aí quando veio o São Paulo, ele piscou 2 vezes. Aí eu falei, opa, então bora, né, ver aquela história. Porque às vezes é boato e tudo, e a gente nem vai muito atrás. Mas eu falei, pô, vamos tentar agora, bora ver. E de fato o São Paulo tentou a contratação do Antony, mas assim, não foram nem abertas as negociações, eu vou te explicar. O São Paulo entra em contato com o Antony com a seguinte ideia. Olha, Antony, você tá no Manchester United, o Manchester United aí já não quer te utilizar, deixou você treinando em separado, você até o momento ainda não fechou com nenhum outro clube do futebol europeu. Bora tentar o seguinte, o mesmo modelo do Marcos Leonardo. A gente conversa com o Manchester United, você vem para cá 6 meses para disputar a Copa Libertadores da América, para buscar, quem sabe, esse título com a camisa do São Paulo, o seu clube do coração, volta em alta, valorizado, quem sabe até volta para a seleção brasileira com o Ancelotti nesse período, arrebenta, chega com moral e aí você pode ser negociado.
Essa era a ideia do São Paulo. E aí o United já tá pagando o seu salário, continua pagando, até quem sabe você abre mão ali de uma parte, a gente paga ali uma bagatelinha para você dentro da nossa realidade financeira. Essa era a ideia do São Paulo. Não houve nem conversas abertas com o Manchester United, foi uma ideia proposta ao Antony. Porém, dois fatores importantes. O Antony é muito São Paulino, vocês sabem, né? Vê várias postagens dele nos bastidores ali com pessoas próximas, ele também fala bastante sobre o carinho que ele tem pelo São Paulo, ele ainda vê jogos, ele e o David Neres batem um papo sempre ali sobre o São Paulo, são dois jogadores que vão voltar para o futebol brasileiro e vão voltar a vestir a camisa do São Paulo, são tão São Paulinos quanto eu e você, só que ele não pensa em voltar para o futebol brasileiro nesse momento, ele tinha acabado de voltar ao protagonismo no futebol europeu, estava em alta, então para o projeto de carreira dele a ideia era justamente ter ficado no futebol europeu. Além de tudo, também ele deu a palavra ao Real Betis, ele já tinha um acordo com o Real Betis, até inclusive o Bayern de Munique chegou, bateu na porta do Antony, o Bayern de Munique, gente. E ele falou não porque ele já tinha esse acordo, ele já tinha dado a palavra dele para o Real Betis, então por conta disso, como ele deu a palavra, e o Antony é uma pessoa de palavra, um homem de palavra, ele não quis ouvir mais nenhuma oferta, e aí essa tentativa do São Paulo, que foi mais no lado lúdico, foi mais numa ideia, não houve negócio de fato, mas aí o São Paulo tentou aí a contratação do Antony. Já pensou se tivesse dado certo, rapaz? O Antony no São Paulo seria uma maravilha, né? Infelizmente não deu certo. Ele tá brilhando lá no Real Betis, que continue jogando muita bola, seja convocado para a próxima Copa do Mundo e que brilhe muito ainda na Europa e volte a tempo ainda de, quem sabe, nos ajudar a conquistar uma Copa Libertadores da América. E a situação de Nahuel Ferrarese? Como é que tá a situação dele? Será que ele pode voltar contra o Palmeiras já? Bora trazer mais detalhes pegando o gancho de que ele foi convocado para a seleção venezuelana. Ele está na lista do técnico Gustavo Alfaro para os amistosos no dia 10 e no dia 14. A Venezuela vai enfrentar Belize e a Argentina, já avisando, né, a preparação para o próximo ciclo, né? A Venezuela acabou não conseguindo a vaga para a próxima Copa do Mundo, então já está começando a projetar 2030. E aí, como o Ferrarese foi convocado, a gente já pensa, então não demora muito tempo ali para ele retornar. Na sexta-feira, ele fez um trabalho com a preparação física no campo. Vai depender muito desse sábado. Se ele treinar bem, ele pode ir para o jogo. Eu acredito que ele não vai para o jogo contra o Palmeiras, que ele vai lá para a data FIFA com a Venezuela e depois volte ali contra o Grêmio e já possa ter um espaço, já possa ter minutos contra o Grêmio. Mas vai depender muito dessa situação do sábado. Tem treinamento neste sábado, treinamento às 10 horas no Super CT. Se ele treinar bem e normalmente e mostrar que realmente está recuperado daquela lesão que ele teve no adutor direito, ele pode estar entre os relacionados contra o Palmeiras. Não descarto essa possibilidade, mas acho difícil. Acho que vamos para o jogo contra o Palmeiras sem a presença do Nahuel Ferrarese, mas tem dois retornos importantes para o sistema defensivo. Alan Franco, recuperado de uma sobrecarga muscular, e o Arboleda, que cumpriu suspensão no confronto contra o Fortaleza, está retornando, inclusive os dois devem ser titulares ao lado do Sabino, formando ali o trio de zaga do São Paulo. Ainda pegando esse gancho de convocados, o Bobadilla também foi convocado para a seleção, tá? Então o Paraguai terá a presença do Bobadilla, a seleção paraguaia, inclusive, que convocou uma leva ali de jogadores do futebol brasileiro. Lá no Palmeiras buscaram o Gustavo Gomes e também o Sousa, no Corinthians buscaram o Romero, no Santos aquele zagueiro que chegou agora, o Alexis Duarte, e aqui no São Paulo também convocaram ali o Bobadilla. Então o Bobadilla servirá a sua seleção na próxima data FIFA. Também o Paraguai vai fazer 2 amistosos também, já acabaram as eliminatórias. E aí esses 2 amistosos são preparatórios já para a seleção paraguaia, visando a Copa do Mundo. A expectativa é do Bobadilla se valorizar, tá jogando como titular, tá indo bem, a expectativa dele se valorizar para, quem sabe, até no máximo a Copa do Mundo, ele consiga uma boa proposta e aí já comece aí a seguir os seus trilhos no futebol europeu. Ele que tem vindo muito bem com a camisa do São Paulo, deu uma baita de uma assistência ali, uma pré-assistência, na verdade, por Enzo Dias, dar a assistência para o Luciano, mas aí o Bobadilla também, que está se destacando bastante com a camisa tricolor.
Bom, Anderson Gabriel, rapaziada, foi alvo de polêmica aí nos últimos dias no São Paulo, tá? O jogador do Sub-15 de Cotia acaba de ser dispensado do tricolor. A dispensa se deu após ali ele fazer algumas postagens na rede social vizinha de vídeo curto ali na vertical, né? Nessas postagens, ou em uma delas, ele reclama de não jogar e cita a seguinte frase, abre aspas, TMNC, né, tomate cru, mais um jogo pra ficar só aquecendo e não entrar, fecha aspas. A direção da base do São Paulo tomou conhecimento sobre os fatos, né, e agiu rápido. Anderson era a terceira opção aí na sua vaga, na sua posição, não vinha jogando mesmo, mas a falta de postura do garoto foi levado a ferro e fogo pela diretoria da base do clube. Lembrando que estamos falando de um moleque que não tem nem 15 anos ainda, ele joga no Sub-15, cara, tem muito a amadurecer ainda. E a pergunta que eu faço é, já que dispensaram o moleque por conta dessa atitude, porque ele tava reclamando de aquecer, por que vocês não mandaram embora o Sabino, que já tem quase 30 anos de idade e também teve a mesma postura? A única diferença é que o Sabino não postou nas redes sociais, mas demonstrou publicamente que não queria aquecer. Acho que foi na época do Carpini ou do Zubeldia, acho que foi na época do Zubeldia, né? E deu aquele bafafá todo, mesmo assim, ele foi perdoado, cara. Na base, os caras estão adotando ali o critério de tolerância zero, né? Enquanto no time principal, o Sabino fez praticamente a mesma coisa, né? Só não postou nas redes sociais e foi mantido no time, tá ligado? Lembrando que o Anderson Gabriel, gente, tem 14 anos de idade, nem 15 ele fez ainda. Foi um ato de imaturidade. Muito mais pela questão da idade mesmo do garoto, né, gente? É um moleque ainda, enquanto o marmanjo do Sabino fez a mesma coisa e foi perdoado pelo clube. Ou seja, não há um consenso no clube de como tem que ser tratada a situação. E eu acho que quando a gente fala de molecada da base, a gente tem que ter uma percepção, um cuidado ainda maior, porque estamos falando de garotos que estão ainda formando a sua personalidade, formando o seu caráter ainda. Não estamos falando do Sabino, que já é um marmanjo já, maior de idade. Não, estamos falando do Anderson Gabriel, que é um moleque ainda formando sua personalidade, formando o seu caráter ainda, né? Então, na minha visão, eu acho que mandar o moleque embora por causa disso é você levar muito a ferro e fogo e levar como se o moleque tivesse 30 anos de idade. Pra você, mandar o moleque embora aí, que não fez nem 15 anos ainda, por conta de reclamar, de ficar aquecendo, é justo? Leve em consideração que o Sabino permaneceu e já tem pra lá dos 25 já, né? E eu acho que a gente deveria anotar bem o nome desse garoto aí, porque não duvidem desse moleque ir pra outro clube, né? Amadurecer, colocar a mão na consciência, falar assim, pô, exagerei e tal, e depois ser vendido aí por 50 milhões de euros e o São Paulo ficar chupando o dedo, tá? Não se espantem se isso acontecer. No último jogo contra o Fortaleza, o Luciano quebrou um jejum bem incômodo, né? Ele não marcava um gol há 13 jogos até então. Contra o Leão do Pici, o camisa 10 saiu do banco de reservas e marcou o segundo gol da vitória do São Paulo, né, contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. O Luciano que chega aí, rapaziada, ao seu 12º gol na temporada, em 46 jogos. O camisa 10 ainda deu outras 6 assistências no ano. Com o gol de quinta-feira, Luciano chega a 98 gols com a camisa do São Paulo, né? Falta apenas 2 pro 100º, né? Além disso, ele chegou a 58 gols pelo tricolor no Campeonato Brasileiro. Ao lado do Rogério Ceni, é o segundo maior artilheiro do São Paulo na competição, em pontos corridos. Luiz Fabiano é o maior artilheiro nesse quesito, com 80 gols marcados. Hernan Crespo voltou a falar sobre o Luciano na coletiva e disse o seguinte, abre aspas, é um momento de falar menos do Luciano. Ele tem que ficar tranquilo, chegou, fez seu trabalho, apoiou como todos. Falar só do Luciano é injusto com o Luiz Gustavo, Negruti, que jogou de zagueiro e é volante. Ele lutou, jogou bem, temos muitas coisas positivas. A reação do Luciano foi lógica, encontrou o gol com uma grande ação ali do Enzo Dias, fecha aspas. O passe do Enzo Dias queria cavar, né, dar aquela cavadinha, né, mas a bola acabou chegando no Luciano e o Luciano tava na hora certa, no lugar certo. A fase dele não é boa, mas é inegável que o Luciano é um jogador importante, né? Um jogador decisivo, mas criou-se ali uma mania muito grande de sempre colocar o Luciano como o maior culpado pela má fase do time e desmerecer sempre que pode ali o jogador, né? Digo isso porque eu vejo nas redes sociais as movimentações, né? O que acontece de páginas, de alguns colegas da mídia alternativa e de torcedores também nas redes sociais. Cada um tem a sua opinião, mas eu acho meio exagerado, né? Enfim,
Luciano tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem, né? Dizem que ele vive um fim de ciclo no clube, pode deixar o tricolor ao final dessa temporada, se chegar uma boa proposta. Eu gostaria de saber de você, você acha que o Luciano ainda tem lenha para queimar no São Paulo, ou realmente é fim de ciclo, não tem mais para onde ir? Comente aqui abaixo a sua opinião. Falando ainda no último jogo, o Rigoni foi expulso ali no primeiro tempo de maneira bem infantil, né? Mas na minha visão, injusta, tá? Eu fiz um vídeo no canal Terciário mostrando o áudio do VAR e mostrando também que a expulsão do Rigoni, apesar de ser infantil, ela foi injusta de acordo com a regra da arbitragem, tá? Mas enfim, todos sabem que o Rigoni está emprestado pelo Leão do México até o final desse ano ao São Paulo e tem meta estipulada pela renovação automática até o final do ano que vem, mas a última partida não contabilizou aí para essa meta, até porque o Rigoni foi expulso ali aos 20 minutos de jogo mais ou menos, né? Ou seja, não chega ali para atingir a meta, ele tem que atuar pelo menos 45 minutos nos jogos, né? Então ele não conseguiu. As informações apontam que ele precisa de mais 9 jogos com pelo menos 45 minutos disputados para ter o vínculo renovado automaticamente. O São Paulo não vai pagar nada por ele porque ele vai ficar livre no mercado, tá? O rendimento do atacante em campo liga um sinal de alerta na diretoria, né? Há quem diga, ou há rumores aí que a diretoria não está convicta, na verdade, da permanência do Rigoni para a próxima temporada. Antes do Rigoni atuar, né, reestrear com a camisa do São Paulo, a diretoria dava como certa a permanência, mesmo se ele não atingisse a meta. Mas as últimas atuações do Rigoni ali, né, fez com que a convicção diminuísse. Apesar de ele ter dado assistência aí contra o Fortaleza, o negócio tá bom pro lado dele não, tá, gente? O São Paulo terá mais 11 jogos pela frente até o final da temporada. O futuro do argentino dependerá muito do seu desempenho até o final do contrato. Você é a favor da renovação de contrato de Emiliano Rigoni? Comente aqui abaixo. E o Carlos Belmonte é alvo da torcida aí em vários protestos, né? Não só pela péssima gestão, mas porque ele também tá irregular no cargo aí há 5 anos já, né? O Belmonte, como diretor de futebol do São Paulo, fere o estatuto do clube, mas ninguém fala disso. Falou-se de uma demissão no Belmonte essa semana, após a partida contra o Ceará. Ele seria demitido, segundo informações de jornalistas do clube, de mídia alternativa, etc. Mas não aconteceu nada, né? Há quem diga que ele tá sentado, ele senta na cadeira todos os dias desde então, esperando uma ligação do Casares pro Casares demiti-lo. Ele chega lá na cadeira, senta lá na cadeira, fica do lado do telefone esperando o telefone tocar pro Casares falar assim: você está demitido. Tipo o Roberto Justus, né? Bom, Belmonte deixou claro ali, rapaziada, que não pedirá demissão no São Paulo não, tá? Só sairá se o Pavão demiti-lo. Mas você acha que o Pavão tem coragem de fazer isso? Pelo amor de Deus, né? A pressão pra cima do Casares para demitir o Belmonte vem crescendo a cada dia, tá? O jornalista PVC, Paulo Vinícius Coelho, acredita que a demissão do Belmonte deve acontecer até o final da temporada. Abre aspas. Eu acho que uma hora vai ter uma ruptura, que provavelmente vai ser no final do ano, e vai ter uma mudança. Fecha aspas. A relação de Casares e Belmonte é péssima e já não é de hoje. A disputa política entre os grupos dos dois aí só acentua a tensão dentro do clube, principalmente no que diz respeito aos rumos administrativos e também financeiros do São Paulo. O investimento da base de Cotia é um dos pontos aí de divergência entre os grupos. Para muitos, Carlos Belmonte não entrará em 2026 como diretor de futebol do São Paulo. Vamos aguardar, né? O próprio Belmonte aguarda... A janela de transferências está fechada, mas o São Paulo segue realizando movimentações visando o futuro do clube. Nesta semana, a diretoria oficializou uma contratação realizada em setembro de um jovem que despontou como uma grande promessa do futebol carioca. Matheus Ferreira, joia da base do Vasco da Gama que atuava no tricolor desde fevereiro de 2025 por empréstimo. Ele agora ficará em Cotia de maneira definitiva. A gestão do clube paulista optou por exercer a opção de compra imposta no contrato pelo valor de R$1,5 milhão. O vínculo inicial do jogador com o São Paulo terá validade até o fim de 2026. O atleta já confirmou a movimentação através de suas redes sociais. A expectativa é de que Ferreira seja um dos jovens da categoria sub-20 que participarão da pré-temporada de 2026, ganhando a oportunidade de treinar com o time profissional e competir por minutos no início do ano. Além disso, o São Paulo já antecipou a possibilidade de vendê-lo para o mercado exterior, estipulando multa rescisória de 60 milhões de euros, por volta de R$375 milhões. E aí, torcedor? Você acha que Matheus Ferreira poderá ser uma grande revelação de Cotia gerando milhões para os cofres do tricolor? Ou a diretoria pode vendê-lo a preço de banana como fez com várias joias neste ano? Deixe a sua opinião abaixo nos comentários.